Salve, galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje novamente aqui para mais um papo sinistro, assombrado, fantasmagórico, daqueles que vocês gostam e eu também. Hoje nós vamos falar sobre um hotel, que na verdade é um castelo, ou pelo menos uma parte dele. É o castelo de Ballygally, localizado na Irlanda do Norte, tá? Alguns pesquisadores, turistas, apresentadores de programas de TV já estiveram nesse local e afirmam que sentiram sim sensações estranhas, tá? Principalmente na torre, onde fica o quarto do fantasma, isso mesmo, quarto do fantasma, é assim que ele é nomeado, inclusive tem uma placa lá dizendo que é o quarto do fantasma, tá? Envolvendo ali a morte de Isabella Shaw, uma mulher do século XVII que teria morrido ali naquele local. Vamos conhecer um pouquinho essa história, pessoal. Espero que vocês gostem aqui do vídeo. Se gostarem, já peço aqui o like de vocês, a inscrição também para quem não é inscrito. Ativem ali o sininho para receber as nossas notificações. Compartilhem esse conteúdo nas suas redes sociais, que isso ajuda muito o nosso trabalho. A nossa intenção é passar mais tempo com vocês aqui durante a semana e para que isso seja possível, a gente conta aí com o apoio de vocês, tá bom? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta. Então, pessoal, vamos conhecer um pouquinho sobre o castelo de Ballygally, localizado na Irlanda do Norte. É um local muito bonito, de frente para o mar. Ele tem uma visão ali considerada, né, uma vista considerada melancólica, romântica e assombrada. É um local que, na minha opinião, é extremamente bonito, tá? Um hotel com cerca ali de 54 quartos. E anexo a esse hotel está, então, o castelo de Ballygally. Eu não sei se todo o hotel é original do século XVII, mas esse castelo, tá, que fica ali junto com o hotel, ele sim, foi construído por James Shaw em 1625. Algumas pesquisas falam que ele era um conde, outras pesquisas falam que não. Então, eu não sei se ele realmente era um conde. Então, pessoal, envolve ali junto com esse homem escocês, tá, que construiu esse castelo, existe também uma lenda envolvendo a esposa dele, a Isabella Shaw. Algumas pessoas falam que a Isabella era empregada do James, teria se tornado condessa porque ele seria então um conde, mas ela na verdade teria sido primeiramente uma empregada dele. O James Shaw parece que já tinha uma certa idade a mais do que a Isabella, dizem, né, que ela era uma mulher extremamente bonita e que ele tinha bastante ciúme dela também, e como ele já estava ali com mais idade, não tinha tido filhos ainda, ele queria muito um filho homem, porque naquela época, pessoal, existia uma certa obsessão por ter um filho homem, porque assim seria dado continuidade, né, ao sobrenome deles. Então, por isso que muitas histórias antigas aí falam, né, dessa obsessão dos maridos ali quererem porque sim um filho homem. E no caso então do James, ele então engravidou, né, a Isabella, e ela teria ganhado então uma menina. E ele teria ficado extremamente irritado, né, decepcionado por ela não ter dado um filho homem para ele. Então, nessa época, pessoal, ele colocou então a Isabella nesse quarto que eu vou mostrar para vocês agora. É o último quarto da torre, tá? Desse castelo. Eu acredito que ali não era o quarto dela, né? Não era o quarto de casal, porque é um quarto, se você perceber pela foto, extremamente pequeno. Ele tem até uma sensação de claustrofobia, pelo menos é que as pessoas que entram ali comentam. Então, o que aconteceu? Ele teria colocado a Isabella ali como forma de punição por ela não ter dado o herdeiro homem que ele queria. Dizem que o homem já estava assim totalmente transtornado, já estava assim enlouquecido de raiva por não ter tido esse filho. O homem culpou a esposa por isso. Então, o que aconteceu? Segundo a história conta, ele deixou ela ali de castigo para que ela então aprendesse que filho para ele teria que ser um filho homem. Ele teria deixado essa mulher com sede, tá? Nem sequer ali, eu acho que o banho após o parto ele deixou dar. Ela ficou ali toda suja, com muita fome, com muita sede por dias, gritando por socorro. Ele tirou a menina dos braços dela, não deixou nem ela amamentar.
como castigo. Dizem que ele estava assim transtornado. E também teria proibido as serviçais de darem qualquer tipo de alimento para ela até a segunda ordem. Nesses dias que se passaram, pessoal, algumas conversas chegaram ali, né, ao ouvido dele, que a gente não sabe se foi realmente dito ou era fruto da imaginação desse homem, né? Ele cismou, então, que a Isabela, na verdade, teria traído e que ele não tinha tido um filho homem porque aquela menina não era dele, era de uma outra pessoa. Ele teria, então, entrado no quarto transtornado e teria então agredido a Isabela. Aí entram duas histórias, tá, pessoal? A primeira história conta que ele então empurrou a Isabela da janela dessa torre, que se vocês perceberem aqui, eu vou deixar assinalado para vocês, é a última janela dessa torre, a mais alta. Então ele teria jogado ela dali junto com mais 2 funcionários. E a outra história conta que na verdade ela se suicidou. Ela teria ficado ali no momento de desespero, não aguentava mais ficar ali dentro daquele quarto, então ela teria se jogado, né, daquela janela e teria morrido. Dizem que ele pegou então e fugiu daquele castelo, parece que ele levou a bebezinha junto com ele e algumas empregadas para que pudessem tomar conta dela. Eu não sei que fim esse homem levou, tá, pessoal, mas eu acredito que não tenha sido nada bom, tá? Então dizem que a Isabela, até hoje, ela anda por aqueles corredores de Bali Gali procurando aquela bebê. Nesse quarto, pessoal, até teve um apresentador que eu vi um vídeo que ele fez, se eu não me engano, em 2016, o Álvaro Garneiro. Ele esteve visitando esse local e, assim, o que eu pude perceber, tá, pessoal? Algumas pessoas falaram que aquilo ali foi encenação, mas eu não vi dessa forma. Ele, no momento que ele estava gravando nesse quarto, depois ele fez um outro vídeo à parte explicando, né, essa experiência que ele teve. Até esse vídeo ele fez alguns anos após essa visita. Ele falou que a partir do momento que ele pisou o pé naquele quarto, ele não se sentiu bem. Ele disse isso e no momento da reportagem ele disse que ele estava com muito frio, que ele sentiu uma queda de temperatura muito forte, muito abrupta, que ele ficou todo arrepiado. As luzes do quarto começaram a piscar. E aí que entra que algumas pessoas falaram que foi armação, mas ele disse que não e eu acreditei nele. Sinceramente, achei bem interessante aquela matéria. Então, assim, pessoal, as luzes começaram a piscar. As baterias das câmeras pifaram, tá? Ele disse que ajudou ali o pessoal que é responsável a conferir essas baterias. Eles já tinham levado algumas baterias a mais, porque, assim, locais onde costumam ter atividade paranormal, sobrenatural, as baterias de câmera, de celular, relógios, a pilha, eles começam a falhar, porque esses espíritos, então, eles teriam ali uma espécie de... Eles usam essa bateria, né? Eles sugam, digamos assim, a energia desses equipamentos para que eles consigam, então, se manifestar. Mais ou menos isso, tá, pessoal? Fica aberto aqui o vídeo para os comentários. A gente também tem inscritos aqui que não acreditam muito em fantasmas, mas eu vou dar minha opinião. Eu acredito, sim, que coisas sem explicação até então, né, pela ciência, aconteçam realmente ali. Eu acredito em vida após a morte, então eu não duvido que esse tipo de coisa possa acontecer, tá bom? Mas fica aí a critério de cada um acreditar ou não. Então, no momento dessa entrevista, ele não viu nada, ninguém da equipe viu nada, mas então ele teve essas sensações. O áudio dele também teve interferência, teve essa energia dessas baterias ali sugada, né? As luzes piscaram e ele teve essa sensação de arrepio e de frio. Ele também entrevistou, pessoal, uma funcionária que na época já estava trabalhando há cerca de 22 anos no castelo. Eu não sei se ela trabalha ainda lá, mas o nome dela é Norma. E ela disse que coisas realmente estranhas acontecem ali, que muitas pessoas falaram que aquilo ali era uma armação do hotel para conseguir turistas. Ela disse que não, porque poderia ser algo muito arriscado, um possível tiro no pé, porque ela disse que muitas pessoas que costumavam frequentar o castelo não foram mais depois de certas aparições que aconteceram. Uma dessas aparições foi com um grupo de freiras. Ela disse que alguns anos atrás, quando esse quarto ainda era aberto para hospedagem, porque hoje ele não é mais aberto para hospedagem, tá, pessoal? Ele é aberto para visitação. Isso tudo por causa desses eventos, né, sobrenaturais que já estavam ali, digamos, passando do limite. Algumas pessoas já estavam assustadas, reclamando, outras pessoas já estavam entrando naquele quarto de uma forma não muito respeitosa e o hotel não admite esse tipo de comportamento.
Então eles resolveram fechar esse quarto somente para visita em horários determinados, até parece que fica um vigilante ali na porta, que não deixa ninguém entrar durante a noite, somente com um horário ali marcado e liberado para essa visitação. Então a Norma, ela contou que um certo tempo foi ali algumas freiras, elas estavam ali a princípio participando de algum evento religioso, então elas ficaram naquele quarto. E elas pediram então 4 xícaras de café, porque elas iriam ali passar a noite em oração, alguma coisa assim. Então elas pediram esses cafés e chegaram, realmente foram colocados ali na mesa. Elas estavam ali se organizando no quarto, colocaram então a Bíblia em cima da mesa e então essa Bíblia teria caído sozinha da mesa. Juntaram a Bíblia, colocaram a Bíblia de volta e essa Bíblia começou então ao quê? A se mexer, a tremer em cima da mesa até que chegou ao ponto dela cair. Elas ficaram, obviamente, assustadas com a situação e uma delas, então, se aproximou para pegar a xícara de café para poder tomar e quando ela percebeu, as 4 xícaras de café estavam vazias e ali, pessoal, não teve mais conversa, elas fizeram check-out, foram embora, tá? Disseram que nunca mais iriam ali, então são hóspedes que o hotel nunca mais recebeu, provavelmente nem elas e nem outras freiras também que poderiam se hospedar ali. Então, por isso que a Norma sempre fala que o hotel não tem esse tipo de conduta. Eles perderam bastante hóspedes, tá? Que tinham muito medo desse tipo de situação, mas também ganharam outros, né? Outros hóspedes que gostam de histórias assombradas, gostam ali de histórias sobrenaturais, assim como vocês e eu. Então, muitos pesquisadores, apresentadores de televisão também procuraram o hotel para fazer esse tipo de reportagem. Então, perderam de um lado, ganharam de outro. Ela disse que o hotel nunca agiria de nenhuma outra forma, porque foi falado que eles contrataram, pessoal, uma atriz para andar com um vestido de época por dentro do castelo, altas horas da madrugada, para que então simulassem que fosse a Isabela. E a Norma falou que isso nunca aconteceu, que jamais eles fizeram esse tipo de coisa, até porque tem câmeras ali que provam que isso não aconteceu. Mas tem turistas, tá, pessoal? E também funcionários que afirmam que já viram essa mulher de preto andando pelos corredores e que ela desaparece como se ela fosse uma fumaça e que eles também escutam muito barulho naquele quarto, que ao abrir a porta não tem ninguém. O próprio vigilante também disse que escuta, mas que ele já está acostumado com esse tipo de situação, mas que respeita. Dizem também que é escutado ali um choro de bebê, que supostamente seria da filha da Isabela. Nesse quarto, pessoal, onde é o quarto do fantasma, que é esse nome que tem, ali tem uma foto da Isabela e tem uma foto de uma menina que supostamente é a filha perdida dela. E que 400 anos ali após, ela ainda procura por essa filha que foi tão cruelmente separada dela. Então, o que acontece? Muitas pessoas falam que escutam um choro de bebê. E assim, pessoal, esse quarto ele não é mais aberto para hospedagem, mas os quartos que ficam abaixo desse local, sim, eles são abertos para locação e dizem que é lotado o lugar. Mas aconteceu uma situação também com o hóspede que eu não sei se ele sabia muito bem dessa história da Isabela, e ele se hospedou ali junto com a família dele, mas parece que estava ele, a esposa e mais um filho, todos no mesmo quarto. Quando chegou ali, né, na metade de uma madrugada ali que ele estava ali hospedado, ele então sentiu uma mão de criança nas costas dele, só que ele levou um susto porque era uma mão muito gelada. Só que quando ele olhou para trás, ele viu um vulto de um menino que ele deduziu que fosse o filho dele. Só que quando essa criança encostou a mão nele de volta, ele olhou para o lado e viu que não era o filho. Então nisso ele levantou bem rápido, já não viu mais ninguém ali do lado dele, só que ele viu a porta que estava trancada, aberta. E ele teria ido reclamar para a gerente na época, porque esse episódio parece que aconteceu no ano de, se eu não me engano, ali 1998. Ele então teria ido procurar, na época, a gerente se chamava Olga Henry. Eu não sei se ela é gerente desse local ainda, tá, pessoal? Acredito que não. Então ele foi reclamar para ela, disse que ele tinha recebido a visita, que não sabia se aquilo ali era uma pegadinha para assustar ele, que se fosse ele já não iria mais ficar ali, que ele estava muito assustado, ou se então algum ladrão teria tentado entrar no quarto. E nas câmeras de segurança, pessoal, não foi visto ninguém. Ninguém passou pelo corredor, mas ele disse que a porta estava aberta, estava trancada por dentro, não foi o filho dele, não foi a esposa dele. Quando a gerente comprovou para ele que ninguém havia entrado no quarto, ele, também fez o check-out, saiu dali e parece que nunca mais voltou. Outras pessoas que ficaram também ali naqueles quartos, tá, pessoal, próximos ao quarto da Isabela, já disseram também que escutam em determinadas épocas do ano, que eu não sei se foi
mais ou menos no mês ali que ela teria morrido. Dizem que em determinadas épocas do ano os barulhos são insuportáveis, tá? E que só ficam ali pesquisadores paranormais. Também teve uma equipe, pessoal, se eu não me engano, foi em 1998 também, teve uma equipe da BBC, né, junto com um médium ou uma médium. Eu não sei se era homem ou mulher, o nome dele ou dela era Sally. Ele teria então ido até esse local, teria levado ali seus aparelhos, e ocorreram várias interferências, e ele disse que ele viu, ele chegou a conversar com uma mulher que ele não sabe o nome, ela não teria se identificado para ele. Ela também estava com uma roupa preta e ela disse para ele com um olhar muito distante, não conseguindo fixar os olhos nele, que ela estava procurando a sua filha, uma filha recém-nascida, que ela havia perdido há muitos anos ali e que ela não iria sair dali antes de reencontrar essa menina. Ele disse que antes dela se manifestar para ele, pessoal, ele sentiu um cheiro de baunilha. Ele disse que era um cheiro adocicado, mas ao mesmo tempo um cheiro de roupas velhas, roupas assim muito tempo guardadas. Ele disse que teve essa mistura. Ele falou que teve muita vontade de tomar uma xícara de café com conhaque. Ele tomou essa xícara de café com conhaque e esse fantasma então teria desaparecido ali pelos corredores. Isso, pessoal, também faz sentido por causa das xícaras de café que aquelas 4 freiras disseram que estavam mexidas e que elas não haviam tomado. Então a gente não sabe se a Isabela em vida tinha o hábito de tomar o café, talvez sim. Então ali era um local frio também, a gente não sabe, mas é estranho porque 2 pessoas, né, na verdade 5 pessoas, né, porque foram as 4 freiras e mais esse médium que disse que teve essa vontade de tomar o café, e no caso das freiras, então o café havia desaparecido misteriosamente. Esse médium também fez algumas pesquisas nos quartos que estavam ali ao redor, e daí ali também entrou um hóspede ali bem apavorado, dizendo que havia encontrado no espelho do quarto dele e também no espelho do quarto do fantasma um nome escrito Kim, K-I-M, que a gente não sabe se é um apelido, se é um nome de homem, se é de mulher, se era o nome da menininha da Isabela, que a gente não sabe muito da história dela também. Então, algumas pessoas falaram que aquilo ali poderia ser também uma armação, uma fraude, mas as pessoas que estavam lá no quarto do fantasma falaram que ninguém mexeu nos espelhos, né? Então, foi o mesmo nome que apareceu no quarto de baixo, teria aparecido também no quarto de cima, e que aquele cheiro de baunilha estava naquele andar da parte de baixo também, porque a Isabela é vista, pessoal, andando por toda aquela parte do castelo. Na parte nova, a princípio não, mas na parte mais antiga ela é vista com frequência. Essa funcionária também, pessoal, tanto a Norma quanto a Olga, tá? A Norma, inclusive, falou para o Álvaro Garneiro que teve um dia que eles fizeram ali um almoço, né, uma confraternização ali para uma empresa bem famosa. Então, iriam vários empresários fazer essa confraternização. Eles alugaram, então, ali o restaurante, fecharam praticamente o restaurante do hotel para esse evento. E o que aconteceu? Quando a mesa já estava posta e os primeiros convidados começaram a chegar, automaticamente boa parte já foi embora, porque eles viram possivelmente ali um evento sobrenatural. Os talheres, os pratos, as xícaras que estavam em cima da mesa, elas começaram então a se mexer sozinha. A Norma falou que os talheres começaram a flutuar. Ela disse que viu, tá? Não foi ninguém que contou para ela. Ela disse que viu, então praticamente acabou com aquele jantar, tá, pessoal? Porque muitas pessoas ficaram, mas outras pessoas ficaram com muito medo e foram embora. Então isso também é mais ali aquela situação de que o hotel não faria uma coisa dessa, porque acabava também espantando muita gente. Então hoje muitas pessoas que têm medo desse tipo de assunto ou não vão para lá, ou então ficam na parte mais nova do castelo, porque se vocês notarem, o hotel mesmo, ele tem uma arquitetura muito diferente do castelo. Então, por isso que eu acredito que aquela parte ali não seja o original, tenha sido ampliada alguns anos mais tarde para poder servir de comércio, porque parece que esse local também, pessoal, é o único castelo na Irlanda que serve também para comércio. Outro fantasma também que é visto ali com frequência é de uma senhora, tá? Segundo algumas pessoas, ela já apareceu para alguns hóspedes se identificando como Madame Nixon, tá? Ela veste ali roupas de época também, talvez uma época um pouco posterior à da Isabela. Ela costuma usar vestidos de seda e ela está sempre por ali, mas dizem que esses fantasmas que aparecem lá, pessoal, são fantasmas amigáveis, tá? E também de uma criança
que passaria correndo por ali e que também é associada à filha da Isabela. Então, assim, pessoal, são histórias muito antigas, né? Muita coisa ali pode sim ter se misturado, né? Realidade com lenda, mas os funcionários mais antigos, que também são descendentes de pessoas que já viveram ali há muitos anos atrás, mantêm a mesma história. Então, na minha opinião, alguma coisa teve, tá? E alguma coisa também acontece por lá, porque os aparelhos já identificaram queda na temperatura, interferência, vozes, barulho, cheiros diferentes, e isso foi relatado por pessoas céticas. A Olga Henri, que era essa gerente do hotel, ela falou que ela sempre foi uma pessoa muito cética, que ela não acreditava nisso, até ela começar a trabalhar no hotel. Ela disse que não demorou nem um mês para ela já começar a rever muita coisa na vida dela. Coisas que ela sentiu, ela nunca viu nenhum fantasma, mas ela disse que realmente ela sentia presenças, e com todos os relatos, né, que os hóspedes e os funcionários passavam, porque teve funcionários, pessoal, que foram contratados ali, que não ficaram muito tempo não, ó. Saíram correndo no primeiro barulho estranho que encontraram nos quartos, tá bom? E esse quarto ali da Isabela, então, até hoje ele tá lá, tem várias plaquinhas na parede contando alguns relatos ali que os hóspedes passaram, e fica essa dúvida, então, né? Acredita quem quiser. Eu já dei minha opinião, acredito sim. Não vou dizer que tudo seja verdade, mas alguma coisa tem. Há muitos mistérios entre o céu e a terra, como dizia William Shakespeare, né? Que a humanidade aí não tem tanta consciência assim. Tá bom, pessoal? Então, esses são os fantasmas do Castelo Baligalli, um local maravilhoso. Quem tem condições de ir, realmente vale a pena. Ele fica de frente para um mar de azul turquesa maravilhoso, tá? Mas muitas pessoas falam que vão visitar o castelo, sim, mas que quando começa a anoitecer, eles, ó, capinam o gato, não ficam ali. Foi o caso do Álvaro Garneiro. Ele ficou até começar a anoitecer. Depois disso, pessoal, ele pegou a equipe dele e foi embora. E ele disse que sim, tem alguma coisa muito estranha dentro daquele quarto, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aqui, por favor, o seu like, pessoal, a sua inscrição, que isso ajuda muito o nosso trabalho e vai fazer com que eu consiga fazer, né, apresentar para vocês mais histórias interessantes, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!